Olá, graças a Deus. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês que me ouvem nesse momento. Excelente semana a todos, uma semana de muita paz, de boas notícias, de grandes vitórias em nome do Senhor Jesus. Certa ocasião, o Senhor Jesus despediu a multidão e se retirou para orar. Os discípulos entraram no barco e foram navegando em alto mar. Após aquele período de oração, o texto diz que Jesus veio caminhando sobre as águas e o barco estava sendo fustigado pela tempestade, pelas ondas. E quando os discípulos viram o Senhor Jesus caminhando sobre as águas, eles foram tomados de pavor, de medo e enxergaram gritando: é um fantasma. O Senhor Jesus disse: não, sou eu, não tenham medo, tenham coragem, sou eu. Pedro, o discípulo Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, então diga que eu vá até o Senhor sobre as águas. O Senhor falou: venha. Quando o Senhor falou venha, Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Começou a viver um grande milagre. A Bíblia diz que o vento soprou e ele reparou no vento. Ele começou a olhar para o vento. Quando ele reparou no vento, ele teve medo e começou a afundar. E gritou: salva-me, Senhor. E o Senhor estendeu as mãos, o pegou pelas mãos, mas o repreendeu, dizendo: por que você teme, homem de pequena fé? Por que temeu? Não crê ainda? Observe que o medo, ele é extremamente prejudicial. O medo distorce a nossa visão. O medo faz com que nós venhamos enxergar aquilo que não existe. Eles conseguiram enxergar que Jesus caminhando sobre as águas era um fantasma. O medo distorce a nossa visão, a realidade das coisas. Posteriormente, Pedro, já caminhando sobre as águas, vivendo uma grande experiência sobrenatural, vivendo um grande milagre, enquanto estava focado, olhando somente para o Senhor Jesus e para o venha do Senhor Jesus, quando o vento soprou e ele reparou, ele foi olhar para o vento, o medo tomou conta do seu coração. Quando o medo entrou, a fé foi anulada e ele começou a afundar. Observe que não são os fatores externos. O vento já estava ali, a tempestade já estava ali. Pedro já estava caminhando sobre as águas. Ele já estava vivendo um grande milagre. Enquanto estava focado no venha do Senhor Jesus, olhando somente para Jesus, confiando no venha de Jesus, ele estava vivendo um grande milagre. Quando ele deixou de olhar, observar somente o Senhor Jesus e foi olhar para os fatores externos, foi olhar para o vento, de repente ele começou a afundar. Não são os fatores externos, e sim os fatores internos que nos afundam. Não é o que está acontecendo fora, sim o que está acontecendo dentro que realmente nos prejudica. Os problemas estão aí, a crise, a situação está aí, todos os problemas que estamos vivendo agora, já vivemos em outras ocasiões, em outros momentos, e já vencemos tantas coisas, já passamos por tantas experiências gloriosas, poderosas, sustentadas por Deus. De repente, num certo momento, o senhor, a senhora, passou a tentar mais, olhar mais para os fatores externos, o que está acontecendo fora. E nessa observação, talvez se descuidou do que está acontecendo dentro, ou o que deveria estar acontecendo dentro.
O medo tomou conta, o pavor, a covardia, a incredulidade. O senhor, a senhora, talvez esteja cheios de temores e isso está anulando a sua fé. E a sua fé sendo anulada, o senhor está afundando. Mas mesmo afundando, quando ele gritou, salva-me, Senhor, o Senhor estendeu as suas mãos e o levantou e o salvou. Eu tenho certeza, é momento de despertamento, é momento para que o senhor, a senhora, faça uma reflexão sobre aquilo que está acontecendo aí dentro. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de força, de fortaleza, de poder, está escrito, 2 Timóteo 1,7, de força, de fortaleza, de poder. Poder para o quê? Para vencer toda e qualquer situação. Para vencer, para conquistar o que quisermos. Poder para vencermos qualquer problema. Poder para conquistarmos aquilo que determinarmos. Ele nos deu poder, Ele nos deu amor, Ele nos deu equilíbrio. Quero orar rapidamente pelo senhor, pela senhora e abençoar a sua vida, a sua semana. Ore comigo. Ó Santo e poderoso Deus de Israel, eu oro por todas as pessoas que recebem essa oração nesse momento. Talvez essa pessoa esteja apavorada, esteja atormentada, fustigada por uma tempestade de problemas. E em um certo momento, ela passou a reparar, olhar demais para os problemas, para a tempestade que a surpreendeu. E o medo tomou conta dela. O medo, o temor tomou conta do coração dela. E de repente, ela começou a afundar, porque o medo tem anulado a sua fé. Ah, meu santo e poderoso Deus, eu oro em favor de todos, que ela seja liberta desse medo agora, que ela seja liberta desse pavor, dessa preocupação, dessa aflição que tomou conta do coração dela, que ela se levante com grande força, com grande poder, olhando somente para o Senhor, porque não são os fatores externos, não são os problemas, não são as tempestades que somos muitas vezes surpreendidos, e sim aquilo que acontece dentro de nós, aquilo que nós permitimos que entre na nossa mente, no nosso coração e, consequentemente, anula a nossa fé. É aquilo que está acontecendo dentro de nós que nos afunda e não aquilo que está acontecendo fora. Mas que ela seja fortalecida agora, que ela seja renovada agora, que o Senhor fortaleça, encha de força, de coragem, de ousadia e que ela se levante com grande força, com grande poder e dê a volta por cima. Eu oro por todos, eu abençoo a todos e determino uma semana de bênçãos, de muitas vitórias, de boas notícias, uma semana de milagres em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a tua semana, que seja uma semana de vitórias, uma semana de boas notícias. Lembre-se, não é o que está acontecendo fora, é o que está acontecendo dentro é que afunda. Deus abençoe, forte abraço, fique com Deus.